Boa tarde, pessoal. Essa é a segunda parte da aula de como utilizar o Scilab para calcular um somatório. Bom, nós vimos que teremos que utilizar o comando getValue. Fiz um exemplo aqui só para mostrar o funcionamento dele. Então aqui eu defini a variável OK e eu vou querer receber o M e o N. Se nós lembrarmos da primeira parte, M é o limite inferior, N é o limite superior do meu índice, que vai ser utilizado no meu somatório. Então a declaração como que fica? Eu tenho que declarar as variáveis que vão receber os valores, comando getValue, uma descrição, os títulos, o tipo e os valores iniciais. O tipo das entradas são definidas por esses argumentos. No próprio help já tem. Então ele pode ser mat para matrizes constantes, col para vetor coluna, rol para vetor linha, vec para um vetor genérico, intvec para vetor inteiro, str para string e list para listas. Vamos utilizar esse caso, então, para usar como exemplo. O texto forneça os limites para o somatório da função f de i igual a 2 vezes i mais 1, aparece no cabeçalho. É a descrição do que você está pedindo. Limite inferior e limite superior são os nomes das variáveis para o usuário saber que valor ele está digitando. Então, o primeiro elemento é o limite inferior, que vai ser recebido por M. O segundo elemento é o limite superior, que vai ser recebido por N. Os tipos que eu utilizei, ambos foram vec, então vetores, com uma posição, porque eu só quero receber um valor em cada um dos termos. Então, M vai ser vai ter um valor, no caso atualmente é 1, e N vai ser 2. Reparem que aqui os valores iniciais estão definidos em 1 e 2. Estão aqui os valores iniciais 1 e 2. Se o usuário apertar OK, ele vai armazenar esses valores na memória. Vamos testar? Nós vimos aqui no navegador de variáveis agora o OK gravado. Se eu digitar OK, ele vai estar com true, verdadeiro. O usuário usou de forma correta. M com valor 1 e N com valor 2. Então, ele armazenou os valores. Caso eu mande executar e cancele a operação, o OK vai ficar com falso, o M vazio e o N vazio. Então podemos ver aqui o OK falso, M vazio e o N vazio. Esse é o funcionamento do getValue. Como podemos utilizá-lo então para calcular o somatório? Nós podemos mandar limpar a tela, CLC, limpar as variáveis, apagar todas as variáveis que foram criadas. Utilizamos o getValue para receber os valores de M e N. E aqui entra a parte do cálculo do somatório. Essa parte, if, OK, then, faz o seguinte. Ele verifica se o usuário utilizou de forma correta o getValue. Se ele utilizou, ele vai fazer tudo o que está aqui dentro, até o end. Caso contrário, ele simplesmente ignora e termina o programa. Se o usuário utilizou de forma correta, eu vou inicializar uma variável chamada somatório, com valor de 0, e vou utilizar o comando for, criando um índice que inicia com valor M, limite inferior, e termina em N, limite superior.
No caso, eu falei que minha função é 2 vezes i mais 1. Então aqui eu sempre vou somando 2 vezes i mais 1 e encerro o laço for. Então, por exemplo, no caso que eu usei 1, 2, eu vou criar uma variável com início 1 e término 2. Ele vai iniciar o valor para 1, calcular o somatório. O somatório inicial é 0, mais 2 vezes 1 mais 1, dá 3. Chegou no end, ele volta aqui para cima, faz i igual a 2. Está armazenado 3 no valor do somatório. 3 mais 2 vezes 2, mais 1, essa parte dá 5, 3 mais 5 dá 8. E aí, termina de calcular o somatório. Chega no end, já chegou no valor do limite superior, ele encerra o for e vem para essa parte. Aqui, eu fiz um texto para ser apresentado na tela. Vai aparecer escrito o valor do somatório é, e aqui eu transformei o valor numérico em um texto, por isso que eu utilizei o string somatório. Depois eu apresento esse texto na tela, usando o disp. Certo? Vamos utilizar o programa então, mandá-lo executar, com 1, 2, e aí na tela principal o valor do somatório é 8. Para nós termos uma noção melhor do que ele está fazendo, vamos executar com eco, mesma função de apertar Ctrl L. Então, nós viemos em executar, arquivo com eco. Eu vou colocar um 3 aqui para fazer uma alteração, para ele fazer mais vezes. E aqui começa o programa. Então, ele limpa a tela, limpa as variáveis, executa o getValue. No caso, n ficou com 3, m com 1 e o okTrue, porque eu usei de forma correta. Na parte if ok then, ele dá verdadeiro, porque ok é verdadeiro, faz somatório igual a 0, primeiro passo da operação. Depois ele entra no somatório, para i igual a 1 até 3. Com i igual a 1, essa conta dá 3. Depois o valor de somatório é atribuído na parte direita, então nesse termo de somatório, fica 3, mais 2 vezes 2, mais 1. Então 3 mais 5, 8. Após novamente, 8, mais 2 vezes 3, mais 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, 8 mais 7, 15. Então, ele termina o valor de somatório com o valor 15. Forma o texto que vai aparecer na tela. O texto final fica o valor de somatório é 15. O somatório é transformado em um texto pelo string. E apresenta na tela. O valor do somatório é 15. Então, encerra o laço for. Bom, pessoal, essa é a nossa rotininha. Caso seja alguma outra função que você queira utilizar, basta você substituir o texto aqui e aqui pela função que você deseja utilizar. Eu espero ter ajudado e boa sorte!